Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Anselmo Viriato e no vídeo de hoje eu abordarei sobre a Revolução Industrial. Então, sem mais delongas, coloca o like no vídeo, subscreva-te no canal e ativa o sino de notificações para estares a par de todas as atualizações. Tal como tem sido habitual, eu prefiro começar os meus vídeos conceituando os elementos principais. E para o vídeo de hoje, a questão que não quer se calar é o que é a Revolução Industrial. Então, para facilitar a compreensão, eu prefiro fazer por parte. Então, começo pelo primeiro elemento, o que é a Revolução. Revolução pode ser entendida como sendo o ato ou processo de efetuar mudanças, inovações, desenvolvimento ou transições sobre um determinado assunto. Já industrial vem de indústrias, estamos a falar propriamente de empresas que são vocacionadas a transformar matérias-primas em produtos acabados. Agora, falando sobre a Revolução Industrial, nós estamos a falar propriamente da fase em que resistou-se à transição ou à inovação, o desenvolvimento da forma de atuação ou dos modos operandos das indústrias. Estamos a falar propriamente de uma fase em que as indústrias deixaram de trabalhar de forma manufaturada e passaram a trabalhar de forma mais maquinofaturada. Revolução Industrial, estamos a falar da fase em que resistou-se à entrada ou à introdução de máquinas no processo produtivo das indústrias e elas deixaram de ser as mesmas porque evoluíram, transitaram para uma nova fase. A Revolução Industrial tem como elemento principal de surgimento a máquina a vapor. Máquina a vapor que foi idealizada por Heron da Alexandria, isso propriamente no século I, e foi materializada pela primeira vez pelo físico francês Denis Papin, isso propriamente em 1698, e no mesmo ano surgiu a primeira máquina a vapor de interesse industrial, essa que foi elaborada por Thomas Savery. Já em 1712, o inglês Thomas Newcomen aperfeiçoou as máquinas de Savery e Papin, idealizou uma máquina térmica que poderia ser utilizada em minas profundas com menor risco de explosões e que, além de elevar a água, poderia elevar cargas. Meus caros, estamos a falar de autores que contribuíram no desenvolvimento da máquina a vapor. Já para o estudo administrativo, a autoria da máquina a vapor é muitas vezes dada ao inglês James Watt. James Watt é que desenhou, é que materializou a máquina a vapor, que foi eficientemente capaz de revolucionar os modos operantes das indústrias. Então, para o estudo administrativo, nos é mais relevante a máquina a vapor de James Watt. Há uma certa divergência nas fontes sobre o surgimento ou o ano de surgimento da máquina a vapor. Alguns autores dizem que foi em 1763, outros em 64, outros defendem que foi em 1776, esta que é a data que eu também estudei, e outros defendem que foi em 1777. Então, meus caros, para não incorrer a erro, eu preferi colocar um período. Então, digo que a máquina a vapor de James Watt surgiu por volta de 1763 a 1777. Vão investigando e depois coloquem nos comentários a data que acham mais assertiva possível. Um outro aspecto importante é entendermos a forma de funcionamento da máquina a vapor. E para facilitar a compreensão de como é que funcionava a máquina a vapor, imaginem o funcionamento da panela de pressão. A panela de pressão é caracterizada por possuir ou concentrar uma quantidade considerável de vapor. Este vapor que vai se acumulando na panela e se a panela não estiver devidamente encaixada, aquele vapor acumulado pode
originar uma expulsão, porque ele procura formas de sair. Agora, imaginem aquele vapor que está aí concentrado se estiver sincronizado com elementos mecânicos ou com um determinado carreto. A força que ela vai produzindo vai dando impulso aos carretos que depois naturalmente vai ajudar no funcionamento das máquinas. Era mais ou menos assim que a máquina a vapor funcionava. Então é esse modelo que foi introduzido nas indústrias e que fez com que muitas máquinas funcionassem com essa lógica. A Revolução Industrial estendeu-se por duas fases distintas. A primeira fase ocorreu em 1780 a 1860. Esta aqui é a revolução do carvão como principal fonte de energia e do ferro como principal matéria-prima. É importante compreendermos essas fases. E vou começar propriamente pelo último elemento. Ferro como principal matéria-prima. É de conhecimento geral que matéria-prima são bens que são utilizados para a produção de outros bens e geralmente aparecem incorporados no produto final. Estamos a falar propriamente da farinha, trigo para a produção do pão, estamos a falar do cimento ou da areia para a produção de blocos, estamos a falar da madeira para a produção de carteiras, secretárias, etc. Então, quando a gente diz ferro como principal matéria-prima, estamos a falar que nessa altura, a maior parte das máquinas que eram fabricadas era utilizado o ferro como principal meio de produção dessas máquinas. Nessa fase, se eles tivessem que produzir um carro, esse carro seria de ferro. Se eles tivessem que produzir um barco, um navio, um comboio, naturalmente seria de ferro, como principal matéria-prima. Agora, já o carvão como principal fonte de energia, estamos a falar que o carvão era utilizado para produzir energia ou vapor suficiente para fazer essas máquinas funcionar. Estamos a falar mais ou menos daqueles modelos dos filmes antigos, do Titanic. Geralmente o barco era feito de ferro e para fazer o barco ou navio funcionar, eles utilizavam o carvão ou a lenha para produzir vapor e sincronizado com aqueles elementos mecânicos que eu mencionei, faziam com que a máquina produzisse vapor e fizesse essa mesma máquina funcionar. Então, era dessa forma que funcionava a primeira fase, que ocorreu de 1780 a 1860. Já a segunda fase ocorreu de 1860 a 1914. É a revolução da eletricidade e derivados do petróleo como novas fontes de energia e do aço como nova matéria-prima. Estamos a falar do aço como matéria-prima, quer dizer que nessa segunda fase, maior parte dos bens, né, as viaturas, os barcos, os comboios eram produzidos com aço. Aço que é o ferro bem mais acabado, né? O ferro exposto a uma temperatura elevada, introduzido alguns elementos químicos, ele geralmente se torna mais flexível e mais resistente. Então, nessa segunda fase, utilizava-se o ferro como principal matéria-prima e os derivados do petróleo como principais fontes de energia. Quer dizer que para fazer maior vapor, eles começaram a utilizar os derivados do petróleo, né? Gasóleo, gasolina, petróleo refinado, etc. A Revolução Industrial provocou duas grandes consequências, nomeadamente o crescimento acelerado e desorganizado das empresas, que passaram a exigir uma administração científica capaz de substituir o empirismo e a improvisação. E por outro lado, a necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas para fazer face à intensa concorrência e competição no mercado. Nós estamos a falar propriamente de duas grandes consequências da Revolução Industrial, mas é importante traduzirmos essas duas grandes consequências, é importante explicarmos ponto por ponto para entendermos
do que tratam propriamente essas consequências, porque essas consequências traduzem-se propriamente no problema organizacional dessa altura. E isso deu origem às teorias administrativas. Então, quando a gente fala de crescimento acelerado e desorganizado das empresas, nós estamos a falar propriamente que ao introduzir as máquinas no processo produtivo das indústrias, fez com que as empresas crescessem muito, passaram a surgir muitas empresas. E isso é que dá origem propriamente a esse crescimento acelerado. Mas, por outro lado, infelizmente, esse crescimento acelerado, essa introdução das máquinas no processo produtivo, não se fez acompanhar com habilidade técnica para o manuseio dessas máquinas, não se fez acompanhar pelo know-how para o manuseio dessas máquinas, o que originou um crescimento desorganizado. Eles passaram a ter máquinas, mas não sabiam qual era a melhor forma para trabalharem com essas máquinas. Então, eles trabalhavam de forma desorganizada. E isso passou a exigir uma administração científica capaz de substituir o empirismo e a improvisação. Os trabalhadores tinham máquina e não sabiam como funcionar com essas máquinas. Então, eles pautavam-se pelo empirismo e pela improvisação. Como resolver a questão do empirismo e improvisação? Simples, com uma administração científica. Então, esses são os elementos propriamente que tratam a primeira consequência. Já na segunda consequência, a necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas. Nós já dominamos que eficiência é fazer as coisas acautelando o uso de recursos materiais, financeiros, humanos, procurar acautelar os erros, minimizar o tempo e tudo mais. Então, quando a gente fala de necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas, quer dizer que havia necessidade de se minimizar os erros, custos, os desperdícios, todos esses elementos para tornar as empresas mais produtivas e naturalmente fazer face à intensa concorrência e competição no mercado. Por tal como eu disse na consequência anterior, devido à introdução das máquinas, começaram a surgir várias empresas. Então, essas duas consequências é que serviram de base ou eram encaradas como problema organizacional daquela altura. Estamos a falar propriamente da falta de habilidade técnica, do crescimento desorganizado, a necessidade de produtividade. Isso tornou-se num problema organizacional que naturalmente deu origem às várias teorias administrativas, ou seja, deu especificamente origem na abordagem clássica da administração, essa que depois originou tantas outras teorias administrativas com base nos outros problemas organizacionais que foram surgindo. Ok, meus caros, esses eram os elementos principais para o estudo da Revolução Industrial na administração. Espero que tenham gostado. As dúvidas, as contribuições, deixem nos comentários e não se esqueçam de se subscrever no canal e colocar um like nesse vídeo. Estamos juntos, até a próxima.